Olá, eu sou a Tayane, sou nutricionista. Hoje a gente vai falar da importância da fono, né, no processo de reabilitação. Então, eu sou branca, eu tenho cabelos longos pretos, eu estou no canto superior direito da tela e estou vestindo uma blusa laranja e ao meu fundo tem uma parede branca com alguns escritos. Eu sou a Jaqueline, professora de educação física. Eu sou branca, eu tenho cabelo castanho, eu estou vestindo uma blusa preta. Atrás de mim eu tenho uma parede de pedras. No vídeo eu estou do lado esquerdo da Tayane. E hoje a gente tem uma convidada para falar de fono, que é a Juliana. Ela vai se apresentar para a gente. Olá, pessoal. Eu sou a Juliana, fonoaudióloga. Eu sou morena, tenho cabelos castanhos, lisos e compridos, e olhos castanhos também. Eu tô no meio da tela, no centro, na parte inferior, e eu tô atrás de mim tem uma parede branca. Muito obrigada, meninas, pelo convite. A gente que agradece, Ju, a gente fica muito feliz, né, de ter aqui você com a gente, até para poder falar um pouco mais, né, o que é a fono, né, de uma forma geral, o que é a fono no processo de reabilitação. Conta um pouco para a gente, para todo mundo entender um pouco mais. Ju, só te Falar. interrompendo um pouquinho, a Claro, eu gente falei traz. muito. Não, fica à vontade. A gente traz muito a importância da família, né, em todo o processo da reabilitação. Eu já trabalhei em muitas coisas dentro da reabilitação, né, e aí eu já vi muitas famílias ajudarem muito e muitas famílias atrapalharem muito o processo, né? Tanto Uhum, com prancha de comunicação para a criança, né? Porque daí tá. vem aquela ansiedade de não deixar a criança tentar se comunicar na prancha e o pai e a mãe tentar responder por eles, né? Quanto a parte da compreensão mesmo do que a gente pede, né? Ó, vamos Uhum. fazer isso, e daí a gente sabe que de vez em quando o entendimento é muito ruim e a organização do processamento é mais lentificado pela falta de compreensão, como também o processamento da atividade é um pouco mais lenta dependendo da lesão, né? E aí, o que vocês conseguem fazer de fato assim para a família atrapalhar menos? Então, eu acho que a gente tem que ser sempre bem claro, assim, com a família de começo, e tentar trazer eles como, assim, eles não só, eles vão estar como protagonistas junto com o paciente, né? Então, é muito importante, que eles entendam o que está acontecendo, por que que a gente está fazendo as coisas, né? O que eu tento fazer é fazer junto com eles, mostrar para eles que não está sendo efetivo o que está sendo feito, né? Então, quando alguém quer falar e você não deixa, né? Então, o paciente está tentando se explicar, está tentando usar a prancha, ou uma fala mais lentificada, e alguém corta, não vai ser efetiva a comunicação. Porque aí ele vai querer recomeçar o que ele está falando, né? Então a gente explicar e mostrar e pontuar para a família, né? É, eu gosto muito de mostrar, então a gente tenta você fazer desse jeito que ele está fazendo, né? Como é difícil, né? A gente trabalha com o grupo de afásicos. E aí a gente pede para os familiares, tem uma tarefa que a gente pede para os familiares se expressarem só por mímica. Eles não podem usar a fala. E assim é muito difícil. E aí eles sentem e percebem a frustração que é ou alguém tentando interromper, adivinhar antes de você nem ter feito o gesto, né? Te cortar é muito ruim, né? E aí eu acho que mostrar para eles o que está acontecendo, como isso impacta no paciente, como isso não ajuda e só vai atrasar é muito importante, né? E esse a gente pode expandir desde a comunicação até na hora que você está comendo, né? Alguém já te deu 3 colheradas direto na boca e não esperou você engolir? Né? Nossa, como é ruim isso. E eu acho que isso não é só para o familiar. A gente pode pensar isso no hospital, quando a gente está trabalhando, né? Quando às vezes a equipe tem que dar alimentação, o técnico tem um monte de paciente para ver, para alimentar, e ele está com pressa.
mas o paciente vai tossir mais, vai demorar mais para comer, não é melhor você dar com calma? Então, mostrar e pôr na pele, porque eu acho que quando a gente cria essa questão de empatia e perceber o quanto é difícil, que não é porque a pessoa quer que ela não está respondendo, mas ele não me entende. Mas não é porque ele não quer, houve uma lesão, ou houve algo, ou ele é uma criança que está aprendendo, ele está sendo habilitado a usar aquilo, e não é uma coisa que todo mundo usa, então é difícil para ele, né? Então, eu acho que tentar colocar esse familiar no lugar, né? E muitas vezes a gente tem que pegar esse paciente e colocar o paciente no lugar do familiar também, né? Porque também não é fácil, né? Se você não está acostumado com uma prancha, você não vai pegar como que é a prancha da noite por dia. Ou o paciente tem uma questão de planejamento motor, ele vai tentar fazer um gesto, que aquele gesto não quer dizer nada para a gente, e o familiar não entende, e o paciente fica bravo, porque o familiar não está entendendo o meu gesto. Mas esse gesto na nossa sociedade não significa nada, né? Então, tentar ajudar os dois a um se colocar no lugar do outro, eu acho muito importante. É engraçado você trazer essa história da mímica, né? Porque me remete muito quando eu comecei a fazer o curso de Libras, que eles falam, né, de principalmente os surdos mais velhos, de falarem que todos os pais queriam que eles fossem oralizados, né, fizessem leitura labial. Todos foram para a fono num período da vida, porque parece que a fono vai resolver o problema da surdez, né? E deles falam, meu, ninguém tá nem um pouco afim de aprender Libras, ninguém tá nem um pouco afim de entender o que eu sinto e entender a minha forma de comunicação e a minha linguagem, né? Porque é uma língua. Sim. E aí é uma obrigação, parece que é uma obrigação social o surdo se manifestar de uma forma com que a gente tenha que entendê-los, né? E não o contrário. Então, esse tipo de conversa me remete muito de quando eu comecei a fazer Libras, né? O que é uma loucura. A gente tem que, como se eles tivessem que se adaptar a gente, ponto, né? Que não toda a sociedade. E eu vejo isso muito, tanto para a questão da Libras ou da comunicação alternativa, do paciente afásico, que tem dificuldade de linguagem, da pessoa com disartria, da criança. Por que a sociedade não pode se adaptar em algumas questões? Por que você não vai num restaurante e não tem um cardápio adaptado para o paciente disfágico, ou um cardápio com prancha de comunicação alternativa, né? Com figuras claras que o autista pode usar, que a criança usuária da prancha de comunicação pode usar e pedir o que ela quer. Então, ela não tem que ficar escolhendo o lugar. Se ele é um lugar que atende ao público, ele tem que atender ao público variado, porque não vai só um único público, né? E essa questão da oralidade não é minha área de atuação, a questão tanto da deficiência auditiva, mas a gente tinha muito essa questão, era muito falado que antigamente a oralidade era assim, era a primeira coisa que se tentava e era o mais importante, né? Como se não fosse feito aquilo, seria uma frustração, né? Só que o ser humano e o cérebro, ele é tão maravilhoso, a gente se adapta, se comunica de tantas outras maneiras, né? Que às vezes a gente não pode falar, mas a gente fala tanto com o olhar, com gestos, com as expressões, né? Por que a gente não aderir isso, né? Então, eu acho muito importante mesmo. E as pessoas precisam conhecer o que é a Libras, o que é a comunicação alternativa, quem são as pessoas que precisam usar, as pessoas que precisam. Aí você vai falar, não, a pessoa que precisa é quem tem a deficiência. Não, é quem convive, todo mundo, é quem quer vender para essa pessoa. Essa pessoa pode ser uma pessoa compradora que vai te dar lucro, essas coisas, e você não vai se adaptar. Por que você vai selecionar esse cliente, né? Então, eu acho muito importante mesmo a gente trazer conhecimento sobre essas pessoas com alterações de comunicação e ver que às vezes a gente que está um pouco alterado aí também, né? Me remete muito a essa questão de que existe um padrão, né? E aí, se é fora do padrão, esquece, né? E como você disse, quem tá fora é que tem que mudar, né? E não a gente. E aí eu me penso muito nessa questão da alimentação, né?
Afinal de contas, é o que acabo trabalhando mais. E o quanto muitas vezes as pessoas acham que é só bater tudo no liquidificador e dar para a pessoa comer. E achar que, tipo, ela tem que gostar, ela tem que comer tudo, né? E uma das coisas a gente come pelo visual, né? Pela aparência, né? E assim, será que você gostaria de estar comendo uma coisa dessa, assim? Aí você fala assim, talvez não, mas ele tem que comer nessa textura, né? E aí as pessoas esquecem do principal, que tipo, é na textura que tem que adaptar, né? Que a fono diz e tudo mais, mas dá para fazer uma coisa mais bonita, né? Dá para fazer uma coisa visualmente melhor, o sabor melhor. Não é porque a textura é diferente que tem que ser o gosto de nada, né? Ou mesmo o gosto sempre, assim. Porque eu vejo que as pessoas têm uma grande dificuldade, né, em relação a isso. Não sei, pelo menos na minha experiência. E aí você trouxe essa história de restaurante, eu fico, cara, é incrível, porque as pessoas só podem comer em casa, né? E aí você Sim. atrapalha total o social, assim. E aí, como é que a pessoa fica? Ou leva o potinho dela, né? Ou ela fica só em casa. E tem lugar que não aceita, né? Se você for num restaurante, algum lugar, você não pode levar sua própria comida. Tá lá, só consuma alimentos comprados nesse local. Tá, e eu não posso consumir esses alimentos, né? Vou levar meu espessante, colocar na cerveja, né? E tem muito isso que você falou, né? Imagina você todo dia, você tem uma condição crônica ou que você sabe que sua deglutição vai ficar mais debilitada com o tempo, tá difícil o processo de reabilitação, e aquilo que você vai comer, por mais que você troque os ingredientes, fica sempre com a mesma cara. Você vai bater todos os legumes, o arroz, a proteína, tudo no liquidificador, vai ficar aquela mesma cor e o sabor você não vai conseguir diferenciar, né? E aí, apesar de não ser tanto meu público, pensa na criança, lá no infantil que está desenvolvendo todo o sabor, o gosto, né? Como que vai ser para ela? Se ela vai sempre comer, vai ter sempre o mesmo gosto. E aí ela não sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, ela não tem opção. Aí, se ela não gostar de nada, já era, né? Então é importante, né, a gente pensar em modificar e tentar fazer pratos bonitos, né? Com algo que chame atenção, que dê vontade, né? E a gente come muito pelos olhos, né? Quando a gente vê aquela vontade, aquele prato, né? Então tem é, algumas fonos focando bastante nessa questão de adaptação também de dieta para os disfásicos, pensando bem no visual, e é bem legal, isso é muito importante, tanto para a inclusão e pelo sabor, né? A gente come para se nutrir? Sim, mas eu não como olhando, eu sempre vou pensar, agora deu meio-dia, eu vou me nutrir. Não, eu tô com fome, olha que prato bonito. Olha só, mesmo se a gente leva uma marmita, a gente gosta de algo bonito, né? Às vezes na pressa a gente taca tudo ali, mas como que a gente gosta mais, né? Um prato bem montado, direitinho, né? Então isso é muito importante e traz para o social também, bastante mesmo. A gente fica muito restrito. Eu sei que tem um café nos Estados Unidos, eu vi uma reportagem que ele é focado em pacientes disfágicos, né? Então, você pensar que você pode escolher ali várias coisas em diferentes consistências e sentar para conversar com alguém, né? Seja usando sua prancha, seja através da fala, e é tão importante, e afinal, quando a gente trabalha com reabilitação, eu não quero que meu paciente coma bem ou coma feliz só na minha sala, no ambulatório, ou na casa dele quando eu for lá. Eu quero que no almoço de domingo ele consiga. Tá, talvez ele não vai conseguir comer a mesma coisa que todo mundo está comendo, mas a gente pode se adaptar, né? Eu acho que a reabilitação, ela também é muito importante para a gente observar como a gente consegue se adaptar e criar novas situações, né? E quando a gente trabalha em conjunto, por exemplo, a gente trabalha em conjunto com a Nutri para pensar novas ideias, novos pratos, coisa que o paciente gosta muito, né? Ou vai lá com a TO e faz o bolo junto com o paciente, né? E aí já trabalha a linguagem, a alimentação, quanta coisa, né? E é muito importante. Por que a gente está fazendo tudo isso? Porque no final a gente quer que ele saia e seja o mais funcional possível e tenha felicidade, né? Né? Aqui você falando, eu lembrei de um momento que, dentro da reabilitação, era a Copa, né?
e tinha os jogos, né? E toda vez que a gente pensa em jogo de futebol, a gente pensa em pipoca, né? Aí tem cerveja, amendoim, tem várias outras coisas. E aí, onde eu trabalhava, a gente fez, e a Fono, junto com a Nutri, junto com o pessoal da cozinha, conseguiu inventar, tipo, a papa de pipoca, né? E que, assim, a cara dela realmente talvez não era tão boa, mas o sabor era igualzinho a pipoca. Então, assim, o paciente que estava lá naquele processo, né, de não poder comer e tudo mais, ele falava assim, cara, é muito bom poder algo de comer diferente, né? De ter aquele saborzinho da pipoca, né? De ter esse lugar, porque remete memória, né? Igual você falou, felicidade e tantas outras coisas, né? Então, traz para outro lugar. E que a gente sempre traz que a comida não é só, igual você falou, nutrir, né? E não é só o visual, mas é o psicológico, é todo o contexto social, né? Então, quanto é importante isso e ser criativo. E eu acho que a gente só conseguiu ser criativo naquele momento porque a gente tinha uma equipe, sabe? Em conjunto, enfim, forte ali para poder criar, assim. E às vezes a gente fica muito limitado, a gente por uma rotina, né? Algumas coisas, então sempre o mingau, a papa de fruta, tudo. Mas o paciente, ainda mais se ele é um adulto, né? Quanto ele não gosta de um cafezinho, né? Então a gente. E muitas vezes, quando a gente está no hospital mesmo, quando a gente estava para avaliar um paciente, quando ele era idoso ou já tinha um processo demencial ali instalado, ele não vai aceitar o que ele não gosta. Ele não vai aceitar. E você tem que avaliar, porque você precisa liberar a dieta ou não, e ali você está. E aí o paciente, se você pensar e você se aproximar dele e pensar o que ele gosta, lógico, não dá pra gente fazer uma feijoada para ele para avaliar, vai ser aquilo e pronto. Mas se a gente se esforçar para trazer o mínimo daquelas lembranças para ele, a gente vai ter uma avaliação muito melhor, né? Acho que é bem legal isso. Com certeza. Nossa, muito, muito legal, Ju. Acho que, pelo menos para mim, assim, você conseguiu trazer um olhar assim bem ampliado da fono, né? E entender um pouco dessa percepção, né, no dia a dia e que a importância do profissional, porque sem um profissional, como que a gente consegue olhar para tudo isso? E como que é isso no dia a dia, né? Acho que a gente trouxe bons exemplos. Então, obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente. A gente está muito feliz de poder trazer não só o conteúdo que a gente vai trazer na semana, mas eu acho que o relato de vocês, a explicação do profissional, faz toda a diferença, né? Então, acho que a gente fica muito feliz por isso. Obrigada. Imagina. Obrigada a vocês pela oportunidade. É um prazer falar sobre a fono e poder trazer mais esse conhecimento para todo mundo ver a importância e do trabalho em conjunto também, né? Porque a equipe inteira é muito importante. A gente poder falar um pouquinho de cada trabalho é muito bom. Obrigada, viu? De verdade. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, né, manda aqui pra gente, a gente vai passar para a Ju, porque com certeza a gente não vai saber responder. E é o que a gente sempre fala, compartilha, porque a importância de trazer esse conteúdo é para que chegue para mais pessoas, né, que as pessoas entendam não só a importância da fono, mas no dia a dia, e que a gente consiga, que através do conhecimento a gente consiga ampliar, né, nosso olhar, nossas vivências, nossas mudanças, até nossas atitudes, né? Então, curtem, compartilhem. E é isso, gente. Só vem. Obrigada.